Olá, eu me chamo Daniele Tupinambaeme, sou tutora do programa Multicamp Saúde e na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o atendimento odontológico na atenção primária em saúde. Então, o objetivo da nossa aula é conhecer de que forma o atendimento odontológico está inserido na atenção primária em saúde e quais as ações desenvolvidas pela equipe de saúde para a criança na primeira infância. Para nós começarmos, vamos contextualizar um pouco sobre como a odontologia está inserido no sistema público de saúde. Então, inicialmente, os modelos de atenção em saúde bucal no Brasil, eles eram totalmente ineficazes. Por quê? Porque eles não viam o paciente como um todo, né? Então, se realizavam ações individuais para cada pessoa e eram, na sua maioria, ações curativas. Então, isso se mostrou de forma ineficiente e não havia um impacto de melhora da saúde bucal da população. Além disso, havia um alto custo de execução nessas ações que eram empregadas na odontologia, apesar do grande desenvolvimento científico e tecnológico que a odontologia sempre veio galgando. Então, a prática odontológica no sistema público, ela era restrita aos trabalhadores com carteira assinada, centrada em ações curativas, restritas e isoladas, ou seja, eram aquelas práticas que estavam centradas ali no consultório do cirurgião dentista, em nível ambulatorial e de livre demanda, e o cirurgião dentista ele trabalhava de forma isolada, né? Então, não se tinha a ideia de uma equipe de saúde realizando aquele procedimento. Então, a prática da odontologia, durante muitos anos, ela foi centrada nessas ações curativas e isoladas, e por isso elas não tinham um impacto positivo e eram ineficientes à população. Né? E aí, com o advento do SUS, nós começamos, dentro do seu princípio doutrinário, que é a universalidade, a ter na odontologia o acesso universal aos serviços de saúde bucal. Né? E isso propiciou uma reorganização das ações de saúde bucal, onde o marco principal na odontologia, que nós vamos falar daqui a pouco, foi justamente a inclusão das equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. E, a partir de 2003, tivemos a inclusão da Política Nacional de Saúde Bucal, denominada de Brasil Sorridente, que visou justamente ampliar o acesso aos serviços odontológicos em todos os níveis de atenção, seja na atenção primária, secundária ou terciária, e qualificar esse cuidado. Na atenção primária em saúde, a principal ação da política do Brasil Sorridente foi justamente a ampliação, né, e a obrigatoriedade das equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Nós sabemos que a atenção primária em saúde, ela é o primeiro nível do sistema de saúde, que está hierarquizado, né, dentro do SUS, e ela deve ser desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade. Ou seja, nós temos que ter uma atenção primária que ela seja, de fato, resolutiva e precisa observar o usuário em suas singularidades, buscando sempre a atenção integral a esse indivíduo. Ou seja, a atenção vendo o indivíduo como um todo e inserido num contexto ambiental a que ele faz parte. Na atenção primária em saúde, nós temos alguns atributos, né, que são os atributos essenciais
e derivados, onde nos atributos essenciais nós temos o acesso, né, que é justamente a facilitação do acesso do usuário aos serviços de saúde, a longitudinalidade do cuidado, ou seja, é observar ali, é ter o controle daquele indivíduo, observando dentro da sua longitudinalidade no sistema de saúde, a integralidade do cuidado, que é justamente você dar a esse indivíduo ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, a coordenação do cuidado, e dentro dos atributos derivados, nós temos a orientação familiar, a orientação comunitária e a competência cultural, que está estabelecida aí, que é o respeito às diferenças, né, a compreensão do indivíduo dentro do seu contexto, respeitando a sua cultura. Então, a atenção primária em saúde, ela precisa prover um cuidado que seja humanizado, que seja abrangente, qualificado, acima de tudo, resolutivo e centrado no indivíduo. O marco mais importante da atenção primária em saúde foi exatamente a implantação do Programa Saúde da Família, em 1994, e que hoje nós temos com a denominação de Estratégia Saúde da Família, né? Então, a Estratégia Saúde da Família surgiu com a capacidade de orientar, né, de uma mudança no modelo assistencial vigente, que até então era um modelo centrado, né, era um modelo essencialmente biológico, centrado no curar a doença, né? Então, era aquela ideia que se tinha de o indivíduo estar doente e, por isso, ele ia procurar a unidade de saúde. Então, esse era o modelo vigente até então. Então, a estratégia Saúde da Família, que foi como ela é denominada atualmente, né, ela surgiu como Programa Saúde da Família, veio justamente para tentar organizar e mudar esse modelo assistencial, aí buscando resposta para as necessidades de saúde da população. Então, a estratégia de saúde da família surgiu exatamente com essa ideia de reorientação do modelo assistencial, com ações de promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde, tanto de forma individual quanto coletiva, visando ampliar a resolutividade e aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica. Nós sabemos que a estratégia de saúde da família, ela vai atuar como ordenadora da rede de atenção à saúde, né? E ela precisa estar como a porta de entrada principal do usuário na atenção primária em saúde. Então, a estratégia de saúde da família, ela precisa, de fato, ter essas atribuições para que a gente tenha o resultado que se espera. Né? A estratégia de saúde da família, ela é constituída por uma equipe multidisciplinar, que também foi uma grande sacada, né? um diferencial e tanto para a saúde da população. Então, ela é constituída por uma equipe de saúde multidisciplinar, e esta equipe de saúde multidisciplinar, ela precisa desenvolver o vínculo com a comunidade, para que isso possa gerar o fortalecimento da participação social e das potencialidades locais para se conseguir a integralidade da atenção. Então, essa equipe, acima de tudo, ela precisa desenvolver este vínculo aí com a comunidade a que ela está trabalhando. E daí a gente tem a equipe de saúde bucal,
né? Da mesma forma como nós tivemos a equipe de saúde da família, que é constituída, né? Por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, nós temos a equipe de saúde bucal, que, pela política do Brasil Sorridente, Política Nacional de Saúde Bucal, né, denominada de Brasil Sorridente, essas equipes de saúde bucal, elas deveriam ser 1 para 1, ou seja, para cada equipe de saúde da família, eu teria que ter uma equipe de saúde bucal. E a partir deste momento, quando eu tenho a implantação das equipes de saúde bucal, o cuidado em saúde bucal, ele passa a ter uma outra conformação, né, onde se tem a compreensão do processo de saúde e doença e aquele agravo em saúde bucal, ele vai ter a atenção de uma equipe de saúde que vai estar envolvida ali no cuidado. Então, a equipe de saúde bucal, ela também surgiu para ampliar o acesso às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, por meio de medidas de caráter individual e coletivo, mediante estabelecimento de vínculo territorial. Lembrando que eu falei logo no início que qual era o modelo que se tinha? Era quando o usuário ele sentia, por exemplo, uma dor, um incômodo ali decorrente de uma cárie, por exemplo, e ele ia buscar o posto de saúde por uma livre demanda. Ele não tinha aquele acompanhamento por uma equipe de saúde que estabelecia o vínculo dentro daquele território. Então, a inclusão das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, ela é datada de 2000, né? Inicialmente, não se tinha a ideia de que para cada equipe de saúde da família se tinha uma equipe de saúde bucal, né? Essa ideia de 1 para 1 surgiu com o Brasil Sorridente, e a equipe de saúde bucal, ela integrou a equipe de saúde da família, sendo constituída por cirurgião dentista, auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde bucal. Então, vamos ver de que forma, né, tendo esse arcabouço de conhecimento de como a odontologia se modificou, qual era o seu princípio e como é que gerou a mudança, vamos ver de que forma a odontologia está inserida na atenção primária em saúde. Então, a equipe de saúde bucal, na estratégia de saúde da família, ela pode estar disposta em 3 modalidades, né? A modalidade 1, que é constituída pelo cirurgião dentista e pela auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal, pela modalidade 2, que é constituída pelo cirurgião dentista e pela auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal, e mais o técnico em saúde bucal. Então, aqui na modalidade 1, eu tenho cirurgião dentista e auxiliar, né, ASB ou TSB. Aqui na modalidade 2, o que é o comum é eu ter o cirurgião dentista, um ASB e mais um TSB. Então, na modalidade 2, é mais comum eu ter as três distinções, né? Cirurgião dentista, auxiliar e técnico, do que eu ter um cirurgião dentista e 2 técnicos. Então, essa é a principal diferença entre a modalidade 1 e a modalidade 2. E a modalidade 3, que veio agora nos últimos anos, que é constituída por uma unidade odontológica móvel, e essa unidade odontológica móvel, ela vem sendo muito utilizada, principalmente pelas comunidades que são mais distantes e que têm mais dificuldade em situações, né, onde se tem mais dificuldade de acesso.
Então, a gente leva as unidades odontológicas móveis até esses locais para dar atenção em saúde bucal àquela comunidade. Como é que se deve desenvolver o processo de trabalho das equipes de saúde bucal na atenção primária em saúde? Então, eu tenho que ter alguns atributos que são fundamentais, né, para a equipe de saúde bucal trabalhar, que é a universalidade, né, eu tenho que atender a todos, é justamente esse acesso universal, a equidade, tenho que oferecer saúde bucal de forma equânime, dando atenção, tratando de forma desigual os desiguais, ou seja, eu tenho que priorizar o atendimento àquele que precisa mais, tenho que dar um atendimento integral, pautado no trabalho interdisciplinar, né? Ou melhor, como se fala, como é muito mais utilizado atualmente, o trabalho interprofissional, estabelecido no vínculo com a comunidade, o que é de fundamental importância, tendo o território, família, comunidade como seu ponto de atuação, que seja uma equipe de saúde que tenha humanização, que tenha acolhimento e que seja responsável por aquelas famílias que são acompanhadas por ela. Então, esses são os atributos fundamentais dentro do processo de trabalho das equipes de saúde bucal na atenção primária. Bom, então, esse modelo de atenção preconizado, a partir de então, ele vai exatamente causar uma ruptura do isolamento profissional do cirurgião dentista. Então, aquele cirurgião dentista que estava acostumado a trabalhar dentro das 4 paredes do consultório e realizando apenas atividades curativas, ou seja, ele ia lá para restaurar aquele dente que tinha cárie. Então, isso mudou, né? Então, essa configuração mudou, transformando essa equipe de saúde de forma mais integrada e em profissionais mais atuantes e interagindo com outras profissões dentro da equipe, né? Então, se constituiu aí equipes de trabalho multidisciplinares e que hoje a gente vê que são tão importantes para o trabalho e para atenção em saúde bucal. Que tipo de ações a equipe de saúde bucal pode desenvolver? Ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção e controle do câncer bucal, incremento da resolução da urgência, procedimentos mais complexos na atenção primária em saúde e a inclusão da reabilitação protética na atenção primária em saúde. Então, são algumas das ações dessa equipe de saúde bucal dentro da APS. Claro que para a gente planejar qualquer ação de saúde bucal, é necessário que nós tenhamos o conhecimento daquele território, conhecimento daquela área onde nós estamos atuando. Então, para isso, é essencial a utilização da epidemiologia. Então, se eu trabalho em determinada comunidade e eu quero planejar as ações para aquela comunidade, eu preciso inicialmente ter o diagnóstico situacional daquela comunidade, eu preciso ter um diagnóstico de quais são as necessidades que, de fato, aquela população necessita. Então, se ela necessita, por exemplo, de maior atenção relacionado à cárie, se ela precisa de maior atenção relacionado à doença periodontal, ao câncer bucal. Por exemplo, se é uma comunidade que trabalha muito ali sob o sol, então o risco dessa comunidade desenvolver câncer de lábio, né, é grande devido à incidência dos raios solares, então eu preciso conhecer
qual é o diagnóstico, quais são as necessidades daquela comunidade, daquela população, para eu poder planejar as minhas ações. Então, aí dentro desses diagnósticos, eu posso conhecer quais são as principais doenças bucais, eu posso monitorar os riscos daquela comunidade, daquela população, como eu dei o exemplo do câncer de lábio, eu posso avaliar o impacto das medidas adotadas. Então, se eu já implantei alguma ação naquela comunidade, depois de algum tempo eu posso avaliar como é que está o resultado, se realmente eu consegui o resultado que eu queria, e posso estimar as necessidades de recursos para que eu tenha a implantação de novos programas para atender às reais necessidades daquela população. Então, vamos ver aí de que forma essa atenção em saúde bucal na APS está voltada para a criança. Nós sabemos que quanto antes eu inserir cuidados, é melhor. Então, se eu desenvolver, por exemplo, higienização da boca do bebê, vai ser muito mais fácil o bebê se acostumar com aquele manejo, com aquela limpeza, então ele já vai ter aquilo como uma coisa comum, né, a que ele está habituado. Além disso, quanto antes eu inserir os cuidados, eu posso ter exatamente essa diferença entre eu manter uma condição favorável ou eu ter um agravo instalado que precisa de um tratamento mais invasivo, né? Então, esse cuidado nos primeiros anos de vida da criança, isso é fundamental. E nós sabemos, devido a isso, que a atenção à saúde da criança ela é um campo prioritário de investimento dentro dos cuidados de saúde da população, né? E por isso tem sido alvo de preocupação de profissionais da saúde, gestores e políticos. Então, não é à toa que o nosso Multicamp Saúde ele está voltado à saúde da criança, exatamente porque nós sabemos da importância de controlar esses agravos com ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Então, a atenção materno-infantil prestada na atenção primária em saúde tem dado bons resultados, né, baseado em que ações? No desenvolvimento e crescimento da criança, no controle, acompanhamento, no desenvolvimento e crescimento da criança, o calendário vacinal, o incentivo ao aleitamento materno e a identificação de agravos, incluindo a saúde bucal, né? Então, nós podemos, por meio dessas ações, ter um acompanhamento integral aí e sistemático da criança. Inclusive, todas essas ações, elas estão previstas dentro da caderneta de saúde da criança. A primeira infância compreende os 5 primeiros anos de vida, né? E nós temos nessa fase um intenso processo de desenvolvimento e alteração do sistema estomatognático da criança. Então, como eu falei, é o momento que você pode introduzir bons hábitos, inserir um programa educativo preventivo. E aí, nessa primeira infância, nós vamos ter diversas alterações na cavidade bucal da criança, ou seja, erupção dos dentes descidos. Podemos ter a instalação de hábitos de vida que podem ser nocivos, então a gente sabe que a criança pequena, para não chorar, dá a chupeta, ou então coloca o dedo na boca, e isso pode, durante os anos, trazer consequências nocivas àquela criança.
Presença de cárie na primeira infância. Então, quem de nós nunca ouviu falar, por exemplo, de colocar mel na chupeta ou no bico da mamadeira para dar para a criança, para que ela possa se acalmar? Então, isso causa, né, nós temos evidências científicas mais que suficientes mostrando do mal que isso causa para a dentição da criança. E a instalação de hábitos bucais deletérios, né, como eu falei, do dedo, da chupeta, que podem evoluir para a maloclusão. Então, só para nós vermos aqui algumas imagens, né, da cárie precoce da infância, que ela é caracterizada exatamente por esse acometimento dos dentes, principalmente dos dentes anteriores, então é decorrente da mamada noturna, da chupeta com mel, sucção do dedo polegar, né? Então, a criança que começa a chupar o dedo, isso vai causar uma maloclusão futuramente, mais na frente eu vou falar sobre isso, porque vai causar o aprofundamento do palato, dessa área aqui do palato, e isso gera um estreitamento da arcada dentária e uma série de agravos aí de maloclusão. E aquelas crianças que tá chorando, dá uma bala, dá um pirulito, então esse consumo excessivo de doces, ele acaba constituindo também hábitos prejudiciais. O cuidado odontológico, ele precisa vir desde o período gestacional. Então, durante o pré-natal odontológico, eu já preciso prever ali, já preciso agendar consultas odontológicas para aquela gestante. Por quê? Porque a gestante ela precisa saber de que forma ela vai se cuidar, ela precisa desmistificar algumas ideias que a gestante tem, né? Ela precisa tratar o que ela tem de necessidade. Então, se ela tiver cárie, se ela tiver doença periodontal, ela precisa tratar. Nós sabemos que a gestante ela é muito mais suscetível a desenvolver, por exemplo, doença periodontal, assim como também temos diversas evidências científicas que mostram que a doença periodontal ela pode ser um indutor de um parto prematuro. Então, é por isso a importância de se realizar esse pré-natal odontológico. As gestantes, ao contrário do que se imagina, elas podem ser atendidas em qualquer período gestacional. Há segurança com relação a esses procedimentos, né? Sendo o segundo trimestre a fase de maior estabilidade para a gestante, por isso a de maior utilização para que nós possamos fazer os procedimentos odontológicos. Precisamos incutir, né, inserir na gestante essa ideia da importância dela realizar seu tratamento das necessidades de saúde bucal, orientação da dieta, estimular a escovação. É muito comum nós termos relato de gestantes que dizem que foram escovar o dente e que sentiram náusea. Isso é muito comum. Então, a gente precisa orientar a forma correta, mudar o creme dental, se for o caso, passar por um creme dental de um sabor mais suave, contanto que a higienização bucal não deixe de ser feita, contanto que a orientação da dieta não deixe de ser feita, e que essa gestante ela tenha esse acompanhamento constante da equipe de saúde bucal, e esse acompanhamento ele ocorra também de forma interprofissional. Né? Então, esse cuidado todo com a gestante, sem dúvida nenhuma, ele vai interferir na saúde bucal da criança.
E como é que a gente vai captar, por exemplo, as crianças para que a gente possa planejar as consultas odontológicas? Então, a gestante foi lá, fez o seu pré-natal odontológico, mas por algum motivo essa criança ela não está sendo acompanhada desde o momento do nascimento. Ela não está sendo acompanhada pela equipe de saúde bucal. Então, de que forma a gente pode fazer essa captação das crianças? Através da agenda de vacinação. Então, lá no dia que a criança vai fazer a vacina, ela pode passar com o cirurgião dentista ou com a equipe de saúde bucal para fazer a avaliação e o preenchimento da caderneta de saúde da criança. Durante as consultas de puericultura, mesma coisa. Se eu tiver creches e escolas no território, eu também preciso fazer visitas a essas creches e escolas e captar essas crianças, fazer um diagnóstico ali com relação à cárie, saber quais são as crianças que têm mais necessidade de tratamento, para poder levar até a unidade de saúde para fazer esse tratamento. No momento da consulta com o pediatra, por exemplo, e também, claro, por demanda espontânea, né? Normalmente, por demanda espontânea, nós não temos, ou são poucos casos, que nós vamos ter a procura pela consulta odontológica, por exemplo, para fazer uma limpeza, né? Quando eu tenho uma demanda espontânea da criança até a unidade de saúde com o responsável, é porque ele está com dor, é porque eu já tive uma cárie ali mais avançada. Então, pela demanda espontânea, isso acontece mais nesses casos. E aí, como é que eu devo proceder? Como é que a equipe precisa proceder? Então, a equipe vai captar aquela criança e, a partir daí, vai fazer o acompanhamento daquela criança de forma a desenvolver a saúde integral àquela criança. Então, a gente precisa realizar ações de promoção, prevenção e proteção da saúde bucal, né? Quanto antes a gente detectar as necessidades, os agravos, melhor. Eu preciso conhecer também qual é o risco daquela criança, o risco familiar, né? Se é uma criança, por exemplo, que está inserida em uma família onde a família tem hábito de comer muito doce, então eu preciso trabalhar de forma a orientação da dieta daquela criança. Quando eu falo em trabalhar a orientação de saúde bucal, né, a orientação da dieta da criança, isso não significa dizer que eu vou precisar cortar totalmente o açúcar da dieta, né, da criança, até porque a gente sabe que criança come doce, come bala, come pirulito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso apenas racionalizar o uso desses doces e orientar, claro, a desorganização do biofilme, né, por meio da escovação. Né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, vamos passar aqui para os principais agravos em saúde bucal na primeira infância. Na primeira infância, o que nós temos de principais agravos é justamente a cárie dental, né, e as maloclusões. A cárie dental, normalmente ocasionada principalmente pelo uso da mamada noturna, pelo uso da chupeta molhada no mel, e as maloclusões pelos hábitos deletérios, chupar o dedo, colocar chupeta, uso de bicos inadequados de mamadeira, os agravos que nós temos na primeira infância. Sabemos que a cárie é uma doença de alta prevalência, a cárie causa
vários impactos funcionais e na qualidade de vida, né? Muitos impactos estéticos também. Então, a criança chora com dor, quando tem cáries muito, né, cáries já em estágios muito avançados. Então, isso afeta a estética da criança, afeta a qualidade de vida. Então, por isso, a gente precisa prevenir o quanto antes. A cárie precoce da infância é considerada quando eu tenho a destruição, né, devido à cárie, da dentição decídua em crianças de até 71 meses de idade. Quanto antes eu diagnosticar, isso facilita o tratamento e minimiza a ocorrência de alguns danos, como dificuldade da fala. A gente sabe que a criança ali, ela está articulando a fala. Então, imaginem este quadro onde eu tenho aqui a perda, né, da coroa destes dentes. Então, como é que a criança vai começar a articular a fala e articular as palavras se ela não tem uma oclusão adequada? Então, a cárie vai trazer todos esses danos que podem interferir na qualidade de vida e também não só da criança, mas de seus familiares, que a gente sabe que a família vai sofrer ali junto com a criança quando ela chora com dor. O aspecto da cárie precoce da infância, ela inicia exatamente nos dentes anteriores, superiores, porque são os dentes que sofrem mais aí decorrente dos doces, das mamadas noturnas. Então, por isso, se inicia aqui e, posteriormente, atinge os primeiros molares inferiores, que são esses dentes aqui que eu estou indicando. Então, esse é o quadro característico dessa cárie primária da infância. Nós ainda temos um índice alto, né, uma prevalência alta de cárie em crianças de 5 anos de idade, né? O último levantamento, que foi em 2010, esse índice ele chega a uma média de cerca de 2 dentes, 2,43 dentes com experiência de cárie, né? Sendo que o componente cariado ele é 80% do índice. Então, nós ainda temos uma prevalência alta. Atualmente, nós estamos com andamento um novo levantamento epidemiológico que está acontecendo, um levantamento nacional chamado SB Brasil 2020, e vamos ver se nós tivemos algum avanço aí ou uma redução nesse índice de cárie da população, né, das crianças com 5 anos de idade. Precisamos levar em consideração que a cárie precoce da infância ela é muito comum em crianças que vivem em situação de pobreza, com baixa renda familiar, que tenham mães com baixo nível de escolaridade. Então, aí mostra a importância da educação em saúde, né? De nós, no momento que nós tivermos esse contato com as mães, na unidade de saúde, nas salas de espera, que nós possamos trabalhar a educação em saúde, mais uma vez mostrando a importância de nós observarmos também a criança ali inserida no meio onde ela vive, né? E a cárie precoce da infância, ela está muito ligada ao estilo de vida da família. Se a família, por exemplo, consome muito doce, normalmente famílias de baixa renda
trabalham muito com vendas de balas, que a gente chamava, né, de baleiros ou bombonzeiros. Então, aquela família ela tem muita disponibilidade de doce, claro que a criança vai ter um acesso muito mais fácil a esses doces. E muitas vezes ela não tem o dinheiro para comprar o alimento e ela vai comer ali uma bala de goma, uma jujuba, para aquilo tentar saciar a fome daquela criança. Né? Então, isso daí também gera consequências não só para a saúde geral, mas para a saúde bucal da criança na primeira infância. Os principais fatores de risco é a ausência de hábitos precoces de higiene bucal, né, a presença de hábitos de alimentação inadequados, como eu falei, a amamentação noturna, então dá aquela mamada, a criança está dormindo, aí você vai com a mamadeira e dá aquele mingau que é só açúcar para a criança, né, e aí não faz a higienização depois, ausência de contato com flúor e, muitas vezes, alguns defeitos congênitos nos dentes, que facilitam que ocorra, né, essa desmineralização do esmalte, o que ocorra a cárie devido a esses defeitos congênitos, como, por exemplo, nós temos a amelogênese imperfeita, que é um tipo de agravo, que é congênito, é um tipo de defeito congênito e que pode ocasionar aí uma predisposição maior ao desenvolvimento da cárie. E aí a gente passa para as maloclusões, que é o outro agravo muito comum na primeira infância. Então, as maloclusões, elas vão alterar o crescimento e desenvolvimento da oclusão dos dentes. Né? É considerado um problema de saúde pública, apresenta alta prevalência nas crianças até 5 anos e pode interferir negativamente na qualidade de vida da criança. A gente vai ver daqui a pouco algumas figuras que vão mostrar aí de que forma isso pode afetar a criança, inclusive na sua respiração. Né? Pode causar distúrbios funcionais, mastigação, deglutição, fonação e respiração. Então, são alguns dos problemas advindos aí pelas maloclusões dentárias. Muitas dessas maloclusões podem ser evitadas a partir da prevenção de hábitos deletérios, né? E também pela perda precoce de dentes. Então, às vezes, por algum motivo, uma desinformação, a criança perde aquele dente, o primeiro molar ou um dente anterior, por exemplo, e isso vai causar uma série de disfunções oclusais que pode culminar com agravos de outras ordens, né? Como eu falei, da respiração, da fonação e assim por diante. Também temos um índice alto de maloclusões, né? 69% das crianças com 5 anos no último levantamento de 2010 apresentaram maloclusões, sendo das diversas formas, sobressalência, sobremordida, mordida cruzada posterior. Aí nós ainda temos um alto índice, né? Vamos ver como é que está, como é que se apresenta atualmente nesse levantamento que está sendo realizado atualmente, o SB Brasil 2020. Então, nós temos aqui, ó, uma foto mostrando a mordida cruzada anterior, né? Quando os dentes inferiores, eles sobrepõem os superiores. Aqui uma foto mostrando a mordida cruzada posterior, né? Os dentes inferiores, eles sobrepõem, os dentes inferiores posteriores, eles sobrepõem os superiores posteriores, a mordida aberta anterior,
né? Isso aqui causa uma série de prejuízos, principalmente para a fonação da criança, porque ela não consegue articular as palavras que têm toque nos dentes, então isso causa uma série de disfunções aí, e da qualidade de vida também, né? Então, a sobremordida, que é aquele dente igual da Mônica, né, que a gente fala, que ele é bem para frente, igual da Mônica da história em quadrinhos, né, que ele é bem para frente, é a sobremordida. Então, aqui são alguns dos principais agravos relacionados à maloclusão na dentição decídua. Quais são os fatores de risco? A intensidade, frequência e duração do hábito. Então, aquela criança que chupa o dedo, chupa a chupeta durante muito tempo, né? Porque, assim, se a criança chupa o dedo ou chupa a chupeta do nascimento até uns 3 anos de idade, isso é normal, é uma necessidade. A gente sabe que muitas vezes isso constitui até uma necessidade psicológica da criança. Mas se isso se estender a 5, 6, 7 anos, isso já passa a ser uma duração prolongada e constitui um hábito deletério, né? A utilização de sucção não nutritiva, o que é que constitui a sucção não nutritiva? Sucção do dedo, algumas crianças chupam o dedo, outras têm algum objeto de estimação e que utilizam também para fazer essa sucção não nutritiva. Isso causa um aprofundamento do palato, do céu da boca, e o estreitamento dos arcos dentários. Por isso que forma aquela mordida aqui cruzada, né? Ou então esses dentes mais para frente, porque houve o aprofundamento do palato e o estreitamento dos arcos dentários. A idade do término do hábito deletério, a utilização de bicos de mamadeira ou chupeta inadequados, então daqui a pouco eu vou mostrar foto de qual é o melhor bico que a gente pode utilizar, que ele é um bico que ele precisa ter a consistência, ele precisa ser consistente, ele precisa ser duro para poder estimular o desenvolvimento crâniofacial, e também o grau de tonicidade da musculatura orofacial e padrão de crescimento da criança. Então, vamos agora ver a promoção e prevenção desses agravos à saúde bucal e a atuação da equipe de saúde bucal na atenção primária. Eu já falei alguma coisa, mas a educação em saúde ela é primordial, né? Então, a gente precisa informar, a gente precisa passar orientações de saúde, orientações de como a família, como aquela mãe, ela pode proceder para cuidar do seu filho, porque a gente tem que esclarecer para os usuários que a responsabilidade da saúde bucal ela não é só do cirurgião dentista ou só da equipe de saúde bucal. Ela é também da família, ela é também do cuidador. Então, a gente precisa orientar para desenvolver a autonomia daquele usuário, né? Contribuindo com o empoderamento daquele usuário no controle do processo de saúde e doença e na condução de seus hábitos. Então, a educação em saúde, aí ela tem papel fundamental. E a gente não pode fazer educação em saúde de forma pontual. Eu preciso que, em todos os contatos que eu tenha com aquela criança, com aquele cuidador responsável, com aquela família, eu realize ações de educação em saúde. Por quê? Porque eu preciso desenvolver a motivação
daquele indivíduo. Então, eu só vou ter mudança de atitude se aquele indivíduo tiver, de fato, motivado. Né? Às vezes a gente diz assim, você é um fumante, você precisa parar de fumar. Não, ele precisa saber quais são os riscos que advêm daquele hábito de fumar para que ele se sinta motivado a parar. Então, a mesma forma é eu conduzir a saúde da criança. Então, eu preciso motivar a família, mostrar quais são os agravos que aquilo causa, quais são os danos que aquilo causa à qualidade de vida da criança, para que aquela família se sinta motivada a cuidar da saúde bucal daquela criança. Né? Então, como eu estou trabalhando com crianças na primeira infância, elas ainda não têm habilidades de cuidar da sua saúde bucal sozinhas. Então, isso precisa ser feito pela família. Em todas as consultas, eu preciso esclarecer a mãe, o pai, o responsável, o cuidador, quem tiver contato, a avó, a tia, quem tiver em contato ali com a criança. Né? Então, às vezes a gente acha que o cuidado em saúde bucal, ele deve vir só quando eu tenho a erupção do primeiro dente. Não, eu já preciso trabalhar a educação em saúde desde antes da criança ter o primeiro dente. Então, estimulando ali, fazendo a higiene bucal, né? E a gente sabe que sistematicamente a procura no primeiro ano de vida da criança é pelo pediatra, mas dificilmente você vê mães que procuram o cirurgião dentista para o acompanhamento daquela criança. Né? Então, a gente precisa esclarecer que ele também precisa procurar o cirurgião dentista. Né? Eu desenvolvi uma pesquisa, né? Eu e um grupo de alunas desenvolvemos uma pesquisa onde nós estudamos o conhecimento dos médicos pediatras acerca das orientações de saúde bucal. E os que nós fizemos, né, a amostra que nós obtivemos, nós não tivemos um bom conhecimento sobre essas orientações de saúde bucal. Então, isso reforça, mais uma vez, que ele deve procurar a equipe de saúde bucal, né, para que passe esses conhecimentos de cuidado com a saúde bucal da criança. A gente precisa, em todos os casos, ter uma interdisciplinaridade, então todos os membros da equipe eles precisam ser capacitados, né, para orientar pais e responsáveis pelas crianças acerca dos cuidados bucais na primeira infância. Então, desde que eu capacite esses cuidados, essa educação em saúde, ela pode ser realizada pelo técnico de enfermagem, ele pode ser realizada pelo médico pediatra, mas desde que eu tenha a capacitação desses profissionais dentro do tema. O que eu preciso ter aí para promoção e prevenção em saúde bucal na atenção primária? Higienização bucal e escovação. Então, eu costumo dizer que a cárie ela é prevenida por um método mais simples que a gente tem, que a gente mais realiza no nosso dia a dia, que é a higiene bucal. Então, a gente acorda, a gente escova o dente. Né? Ali, quando você escova o dente, você está eliminando bactéria e você está, com certeza, fazendo o controle daquela microbiota para que não cause cárie. A gente não escova o dente só para melhorar o hálito. Então, a cárie, ela é facilmente controlada
se eu tiver bons hábitos de higiene e escovação com creme dental com flúor, né? Preciso esclarecer aos pais a importância da manutenção dos dentes descidos, porque o que a gente ouve também é aquela ideia assim, não, mas é um dente de leite, ele vai perder, eu não preciso tratar. Isso não é uma informação verdadeira. O dente de leite, a gente vai ver que ele tem uma importância fundamental aí como guia de erupção dos dentes permanentes, né? Se eu perder um dente de leite, com certeza aquele dente permanente ele não vai nascer no lugar certo. Preciso orientar quanto à prevenção de hábitos bucais deletérios, o esclarecimento sobre hábitos alimentares, sobre a amamentação. A amamentação ela é fundamental para o desenvolvimento craniofacial e para evitar as maloclusões. A higiene bucal da boca do bebê, eu preciso iniciar antes mesmo da erupção do primeiro dente descido, né? Eu posso realizar com fralda ou gaze, limpa e umedecida em água potável, mas também posso utilizar as escovas massageadoras. E tanto a gengiva quanto as bochechas, o lábio precisam ser limpas. Então, aqui, ó, a imagem de como é que a gente pode fazer essa limpeza da boca do bebê, né? Isso já vai criando esse hábito, esse costume, né? Porque quando a criança passa a ter o primeiro dentinho, eu já vou precisar utilizar uma escova de dente. Então, isso já vai criando o hábito na criança. Então, aqui é uma escova do tipo dedeira, né? Isso daqui é bom também para massagear as gengivas do bebê, principalmente na época em que está próximo à erupção dos dentes. Depois que erupcionam os dentes descidos, eu tenho que utilizar uma escova dental, né? Desde que erupcionam os primeiros dentes, eu já posso utilizar uma escova macia, de cabeça pequena, e a utilização do fio dental, quando eu tenho já a criança aí com dentição completa, com 2 anos e meio, eu já posso começar a estimular a utilização do fio dental, mas a escovação, olha só, sempre supervisionada, sempre realizada aqui. A criança está com a escovinha, mas o pai está aqui junto para supervisionar essa escovação. A escova adequada, sempre de cabeça pequena e cerdas macias. Então, eu costumo dizer que não é a marca que vai fazer a escovação, e sim como você vai realizar essa escovação. O importante é que você tenha uma escova adequada, cerdas macias e cabeça pequena. As crianças na fase pré-escolar, a equipe pode planejar ações coletivas de educação e saúde na escola, então isso é muito bem aproveitado pelas crianças, jogos lúdicos, brincadeiras, e no meio disso tudo eu faço uma escovação supervisionada com aquelas crianças. Nas visitas domiciliares, eu também posso orientar como é que ela guarda a escova, eu posso observar aonde é que ela guarda aquela escova. E, claro, durante as visitas domiciliares, não tem nada melhor, né, para que eu possa conhecer a família e estabelecer o vínculo com aquela família. Então, a técnica mais fácil da gente realizar a escovação é a técnica de fones, né, onde eu realizo o movimento que a gente chama o movimento de bolinha nas áreas de fora, né, do dente, onde eu realizo o movimento de trenzinho
na parte do dente que a gente mastiga, e na parte de dentro dos dentes eu faço movimento de vassourinha. Então, isso é uma forma lúdica da gente ensinar e que traz resultados muito favoráveis para a criança. E a utilização do fio dental, o que é importante eu colocar para a criança na utilização do fio dental, né? Que o responsável que vai utilizar, que o pedacinho que ele passa do fio dental aqui nesse dente, ele não pode ser o mesmo pedaço que vai passar no dente seguinte. Ou seja, a cada dente limpo, eu tenho que aumentar, né, trocar o pedaço do fio dental para que eu não leve bactérias de um dente a outro. Sabemos que o controle da cárie, ela principalmente veio, o principal declínio da cárie no Brasil veio principalmente depois do maior acesso da população ao flúor, né? Seja na água fluoretada, ou seja, nos cremes dentais fluoretados. Então, nós sabemos que já existem evidências científicas que mostram que o controle da cárie ela se deve à utilização do fluoreto. Então, aquela ideia de que a criança pequena não pode usar creme dental com flúor, isso não é verdade, estão aí as diversas pesquisas que mostram. O que nós temos que controlar é a quantidade de creme dental que nós vamos colocar na escova. Então, eu sempre oriento o meu paciente que ele precisa utilizar um creme dental que tenha entre 1.000 a 1.500 ppm de flúor. Então, lá nos ingredientes do creme dental, quando a gente vai comprar, a gente precisa observar essa quantidade de flúor. Os cremes dentais infantis, que alguns, né, que são recomendados, né, para a primeira infância, alguns são sem flúor, outros têm flúor numa quantidade de 600 a 800 ppm de flúor. Então, as pesquisas mostram que essa quantidade ela não é capaz de controlar a cárie, ela não é capaz de controlar aí a desmineralização do esmalte do dente. Então, por isso, eu preciso me atentar para essa quantidade de 1.000 a 1.500 ppm de flúor. E prestar atenção, orientar na quantidade que eu devo utilizar. Então, aqui, ó, de 0 a 3 anos, a gente utiliza apenas um pouquinho, que a gente chama de lambuzadela. Então, só encostar um pouquinho a escova no creme dental, e isso vai fazer com que a criança tenha uma sensação de sabor, isso estimula também a escovação. 3 a 7 anos eu já vou utilizar uma quantidade semelhante a um grão de arroz, né? Então, a gente está vendo aqui como se fosse um grão de arroz, e acima de 7 anos eu já utilizo o grão de ervilha, né? A gente sempre utiliza a colocação do creme dental aqui na parte mais superior da escova. Esse é o correto quando a gente observa os comerciais de creme dental. Normalmente, essa quantidade que excede a escova, muitas vezes, acredito que se vocês escovarem o dente com essa quantidade de creme dental, vocês vão ver que a maioria desse creme dental vai cair, né? Ele não fica na boca, ele acaba sendo desprezado, né? Então, eu utilizar o creme dental com flúor na quantidade adequada para as idades. E, claro, sempre supervisionado pelo responsável. Nessa idade, a criança ainda não tem habilidade suficientemente desenvolvida para que ela possa escovar sozinha os dentes. Ela pode até pegar a escova para brincar, mas quem precisa realizar a escovação
é o responsável. E qual é a importância da manutenção dos dentes descidos? Como eu falei, os dentes descidos, eles preparam o caminho para o nascimento dos dentes permanentes, né? Então, se eu tiver a perda de um dente descido, isso pode acarretar uma série de danos, né, como dificuldade de mastigação, influenciar na qualidade de vida e dificultar a interação social da criança. Além disso, eu vou ter também a dificuldade ali de articulação das palavras. Então, aqui é a cronologia de erupção dos dentes descidos. Nós temos na criança 20 dentes descidos, né, na primeira infância. Eles normalmente erupcionam com 6 meses, os primeiros dentes que erupcionam são os incisivos centrais inferiores, são esses dois aqui, né, são os que erupcionam primeiro, e logo depois nascem os incisivos laterais, né, os inferiores e os superiores. Eu posso ter uma variação aqui nessa cronologia, nessa idade? Sim, isso depende muito da criança, mas em média é nessas idades que eles erupcionam, tá? E a partir dos 5, 6 anos, eu já vou começar a ter a erupção dos dentes permanentes, né? Então, aí é que a gente vai precisar orientar muito bem os responsáveis, porque quando eu tenho a erupção dos dentes permanentes, muitas vezes o responsável que não tem informação, que não é esclarecido, ele vai achar que ainda é um dente descido, e muitas vezes, se ele tem a mentalidade do que o dente descido não precisa ser cuidado, aquele dente permanente muitas vezes acaba sendo perdido. Então, aqui a gente pode observar como os dentes descidos, eles atuam como guia de erupção dos dentes permanentes, né, que estão sendo formados aqui. Então, por isso, a importância da manutenção desses dentes descidos. E normalmente, com 5, quase 6 anos, vai ser erupcionado o primeiro molar permanente, né? Ele nasce atrás de todos os descidos, olha só. Aqui eu tenho uma dentição superior decídua completa, e aqui a erupção do primeiro molar permanente. E quando a mãe, o responsável, observam esse dente, muitas vezes acham que esse dente ainda é descido. Normalmente, ele erupciona antes mesmo da troca dos dentes anteriores. Então, às vezes, o responsável acha que ainda é um dente de leite. Então, e aí acaba não cuidando, né? E isso acaba trazendo prejuízo, porque esse dente ele não vai mais ser trocado. Então, se o dente estiver cariado, o que ainda é uma realidade muito grande na população, que esse dente ele é perdido, é o dente que eu tenho maior índice de perda, justamente por causa dessa falta de cuidado logo que ele erupciona. Então, a equipe de saúde precisa orientar muito bem a higienização correta desse dente com o creme dental fluoretado para evitar a perda precoce deste dente, do primeiro molar permanente, que ele funciona como essencial para o equilíbrio estomatognático, né? Então, o que acontece normalmente? A criança continua com seus hábitos alimentares irregulares, e isso acaba causando a cárie lá naquele dente posterior, e causa cárie, às vezes, extensas. Qual é a saída para muitos pais? Extrai aquele dente. E isso acaba interferindo em toda a oclusão dentária da criança. Bem,
Com relação aos hábitos alimentares, nós sabemos que a cárie é uma doença sacarose dependente. Para que eu tenha cárie, eu preciso ter um substrato rico em carboidratos fermentáveis, principalmente a sacarose, né? E os micro-organismos, eles vão degradar aquela sacarose que está fixada ali nos dentes, vai produzir ácidos e, com isso, eu tenho a desmineralização do esmalte. Então, se eu controlar a dieta, se eu controlar a ingestão de açúcar, eu vou ter um controle também da cárie, né? E claro que na cárie precoce da infância, isso não é diferente. Principalmente à noite, quando a mãe ou responsável vai dar lá aquela mamada noturna para a criança, eu vou ter a deposição de sacarose, do açúcar da mamada, nos dentes. E durante a noite eu vou ter a redução do fluxo salivar. Então, eu vou ter uma propensão muito maior de produção de ácidos e desmineralização do esmalte decorrente daquela mamada noturna, né? Então, se for essencial a criança fazer a mamada noturna, eu preciso orientar que não coloque o açúcar nos alimentos oferecidos às crianças, e a ingestão de açúcar e o desenvolvimento da cárie, ela vai estar relacionado a algumas características do açúcar. Se eu tiver açúcar, quanto mais processado, mais fácil eu vou ter a fermentação desses carboidratos e a produção de ácidos pelas bactérias. Se eu tenho açúcar muito pegajoso, balas tipo caramelo que se fixam muito nos dentes, aqueles salgadinhos tipo esquilhos que também se fixam muito nos dentes, isso facilita muito mais a ocorrência de cárie, porque eles estão fixados ali no dente, né? Então eu tenho substrato suficiente para as bactérias degradarem, produzirem ácidos e gerar a cárie ali naquele elemento dental. Então, o que eu tenho que orientar sempre? Comeu algum alimento açucarado, pegajoso, criança comeu a bala, que é comum, mas escove o dente depois. Ou então, coma o doce, a bala, a sobremesa logo depois do almoço e escove o dente de uma vez para eliminar aqueles resíduos. A gente precisa, mais uma vez, reafirmar a interprofissionalidade em saúde. Por quê? Porque aí eu vejo de forma muito clara a importância da orientação nutricional. Então, lá na consulta que a mãe com a criança pode fazer com o nutricionista, ela vai receber essas orientações e isso vai ajudar na diminuição dos índices de cárie. Com relação à amamentação, nós sabemos o quão importante é a amamentação em todos os sentidos. Para a odontologia, especificamente, a amamentação é importante porque ela vai fazer o estímulo ao crescimento crâniofacial, né? Prevenindo a respiração bucal, a deglutição atípica, os hábitos deletérios. Então, o aleitamento materno, ele está muito além de apenas aquele contato mãe e bebê, ele vai estar relacionado ali a todo o desenvolvimento e bem-estar da criança. A amamentação artificial, quando eu não tenho os instrumentos adequados, quando eu tenho um bico da mamadeira, por exemplo, que é mole,
isso não vai requerer esforço da criança, então isso vai acabar causando um hábito, né, deletério. Por quê? Porque apesar da criança sugar, mas ela vai estar, ela não vai estar fazendo força suficiente para estimular esse crescimento. Os profissionais da área de saúde devem incentivar a prática do aleitamento materno, e isso daí a gente sabe, nós temos programas, né, dentro da atenção primária em saúde, como o PROAME, que estimula essa amamentação materna exclusiva, né, durante pelo menos os 6 primeiros meses de vida. Então, isso é importantíssimo para a odontologia também. Se nós tivermos a situação de uso inevitável das mamadeiras e chupetas, então aqui nós temos algumas chupetas, nós precisamos orientar que os bicos eles sejam duros, que tenham furo pequeno, que sejam anatômicos, funcionais e ortodônticos. Então, aqui eu tenho modelos de bicos de chupeta, por exemplo, que funcionam da mesma forma como se a criança estivesse sugando, né, no peito. Por quê? Porque ele tem a conformação semelhante e a consistência adequada. Então, isso daí é uma orientação que a gente precisa passar para a mãe. Essa forma do bico, ela vai propiciar a correta posição da língua. Então, não sei se vocês lembram, mas antes nós tínhamos bicos de mamadeira e de chupeta retos, né? Tipo como se fosse um bulbo. E isso não estimulava, não colocava a posição correta da língua e acabava não estimulando aí esse crescimento crâniofacial, bem como provocava uma deglutição inadequada. Então, a gente sabe de todos os benefícios dessa amamentação, não só para a criança, principalmente para a criança, né, mas para a mãezinha também. Os hábitos bucais deletérios, eles conseguem ser prevenidos quando eu realizo a amamentação adequada, quando eu tenho o controle do uso da chupeta, né? Depois dos 3 anos, vamos começar a tirar a chupeta, vamos começar a ver se a gente consegue. O dedo é um pouquinho mais difícil para tirar, mas vamos começar a ver se a gente distrai a criança para não utilizar mais a sucção digital, porque esses são os principais hábitos que causam as maloclusões, né? Então, olha só, gente, normalmente quem tem mordida aberta, né, ou tem sobresaliência, vai ter este quadro aqui de, né, de ficar com a boca aberta, de respirar pela boca. Por quê? Porque tem o estreitamento do palato, e com o estreitamento do palato, que é o que a gente chama de palato ogival, eu tenho também uma deficiência eu tenho um abaulamento aqui da área nasal e a deficiência de respiração, né? Então, eu preciso estar alerta aí até quando esse meu bebê vai poder utilizar a chupeta ou o dedo, né? Claro que o quanto antes eu puder prevenir, melhor. Existe tratamento, por exemplo, para uma mordida aberta? Sim, existe. Nós temos os tratamentos ortodônticos, que eles são preventivos e interceptativos, e um dos tipos de tratamento
ortodôntico que nós temos é a utilização de uma grade palatina, que evita da criança colocar o dedo na boca e consegue fechar essa mordida aberta. Então, nós temos como tratar isso aí com tranquilidade. Vamos passar agora para a última parte, que é o tratamento e monitoramento desses agravos dentro da atenção primária. Então, a gente precisa, claro, avaliar o risco individual da criança, né, as condições de saúde geral e bucal, elas sofrem impacto desde o início da vida, os baixos níveis de escolaridade, baixo peso ao nascer, a má nutrição, o consumo frequente de açúcar, o aleitamento ou não, o aleitamento materno ou não, e a instituição dos hábitos de higiene bucal. Então, eu preciso avaliar tudo isso para que eu possa estabelecer qual o risco individual daquela criança. Né? E não esquecer também que a família e os hábitos familiares, eles também precisam ser analisados, porque eles vão interferir no risco e na saúde bucal da criança por todos aqueles fatores que eu já falei anteriormente. A cárie, quanto antes eu observar, melhor, né? Em estágio inicial, eu vou ter apenas manchas brancas, então eu tenho que ter aí esse contato, esse monitoramento feito pelo cirurgião dentista, para que eu possa diagnosticar a cárie o quanto antes, para que eu não chegue em estágios mais avançados, onde, além do tratamento preventivo, aplicação de flúor, higienização, eu também preciso ter, por exemplo, o tratamento restaurador. Ou em casos onde eu tenho uma destruição coronária severa, eu vou precisar realizar tratamentos pulpares, e isso vai gerar um tempo maior para o tratamento. A criança, muitas vezes, ela precisa ser condicionada exatamente por causa desse tratamento mais demorado. Então, aquela ideia de prevenir é melhor do que remediar, isso é muito bem aplicado aí. Eu preciso prevenir porque tudo que eu posso prevenir, eu vou gastar menos e eu vou sofrer menos também. Então, claro que quanto maior a destruição dos dentes, aquele tratamento ele vai ser muito mais doloroso para a criança, doloroso na intenção de ser, de poder gerar mais ansiedade na criança, e claro que ela não vai sentir dor, porque ela vai ser anestesiada, mas isso, anestesiada, né, localmente, mas isso, claro que vai gerar uma ansiedade que na prevenção isso não vai existir. Com relação aos hábitos bucais deletérios, preciso observar o quanto antes as perdas dentais precoces, os hábitos de sucção. Então, tudo isso são coisas que a equipe de saúde precisa estar treinada e capacitada a orientar, a observar e orientar como é que aquela criança pode controlar aquele hábito. Então, de que forma eu vou realizar as abordagens e atividades da equipe de saúde bucal? Os profissionais da equipe, eles vão realizar o primeiro contato com a criança responsável, pode ser por meio de atividades em grupo na sala de espera da unidade de saúde, ou muitas vezes até mesmo na visita domiciliar. Né? Então, todas as vezes que eu tiver contato com a criança, ou com o responsável, preciso realizar atividades de educação e saúde. O que eu vou abordar nessas atividades de educação e saúde?
Importância da dentição decídua, esclarecer lá que o primeiro dente permanente que erupciona é o dente lá de trás, que é o primeiro molar permanente, que ele não vai ser trocado. Vou esclarecer que o creme dental ele precisa ser fluoretado. E a partir daí, a partir do momento que eu captar essa criança e orientar o responsável, esses contatos eles precisam ser feitos de forma programada e posso programar consultas de forma interdisciplinares, onde eu tenha consulta médica, consulta com enfermeiro, consulta com cirurgião dentista, de forma que todos esses profissionais avaliem a criança de forma colaborativa. Claro que todas essas informações elas precisam constar na caderneta de saúde da criança, né? E a partir daí eu vou definir os riscos individuais daquela criança. Bem, então a gente pode aqui, para concluir essa nossa aula, a gente pode dizer que as condições de saúde bucal precárias, elas têm um impacto muito negativo na saúde geral, né, desde a primeira infância, desencadeado principalmente por problemas decorrentes de dificuldade de mastigação, de fonação. Isso gera comprometimentos biopsicossociais, de crescimento e desenvolvimento físico, dificuldade de alimentação, capacidade de aprendizagem. Muitas vezes a criança não tem o aproveitamento adequado na escola porque está com dor, ou então não tem aproveitamento adequado porque falta muito, porque tem dor de dente, né? Então, isso interfere muito na qualidade de vida da criança. E a atenção à saúde bucal na primeira infância é uma conquista da odontologia. Ele representa um novo entendimento sobre a abordagem das doenças bucais, né? Fortemente centrado em uma perspectiva preventivo-promocional. Então, eu preciso trabalhar não focado na doença, e sim na promoção de saúde e prevenção àquele agravo. O atendimento odontológico pediátrico, ele é uma estratégia fundamental na redução das sequelas em idades mais avançadas. Claro, se eu observar, se eu diagnosticar uma cárie que está iniciando, eu posso aplicar a medida ali adequada e eu evito com que aquela cárie evolua, então isso é muito importante, então eu vou evitar as sequelas mais avançadas. E a equipe da APS, ela deve considerar o contexto do processo de saúde e doença, né? Aquela caracterização cultural, familiar, aquele contexto onde a criança está envolvida, e sempre trabalhar a motivação para as atividades que eu estou educando, né? Eu sempre preciso trabalhar essa motivação. Sempre eu tenho que avaliar o risco individual da criança, né, devido a isso, contexto socioambiental, hábitos alimentares, hábitos de higiene, como é que ela tem acesso aos serviços de saúde, buscar uma atenção integral de toda a equipe e orientar, se eu estou ali com aquela gestante durante o pré-natal, eu preciso orientar que a criança precisa ter sua primeira consulta odontológica antes do 6º mês de vida, né? Porque com 6 meses ela já vai iniciar a erupção do dente. Então, eu preciso orientar que aquela mãe precisa levar a criança antes do 6º mês de vida. E, às vezes, é muito comum a criança, quando está erupcionando os dentes, ela ter uma febre, uma indisposição.
Então, isso são fatores que estão relacionados à própria inflamação gerada devido à erupção do dente, né, dos primeiros dentinhos. A longitudinalidade do cuidado precisa estar presente tanto para as ações de promoção quanto prevenção dos agravos bucais, também para o tratamento e reabilitação, né? E preciso que o médico pediatra ele esteja capacitado para as orientações sobre prevenção da cárie dentária na primeira infância. Então, como o contato inicial da família com aquela criança é com o médico pediatra, ele precisa dar aquelas orientações iniciais, pelo menos que seja a orientação da higienização com a gaze, ou até mesmo a orientação de que ele deve procurar a equipe de saúde bucal, procurar o cirurgião dentista, ou então o próprio médico pediatra tentar agendar com a equipe uma consulta para aquela criança. Né? Então, a gente sabe aí que esse contato com o médico é importante, por isso a importância da sua capacitação. E para a gente terminar, eu queria dizer que a incidência de problemas bucais ela tem um impacto muito forte na qualidade de vida das crianças, né? A atenção odontológica na APS precisa ser valorizada. A gente viu que a APS é a porta de entrada, ela precisa ser resolutiva, a equipe precisa estar engajada para promover e para as ações de saúde integrais àquela criança, né? Sempre mantendo o vínculo da família com a equipe de saúde. E nós precisamos também desenvolver o planejamento de políticas ou problemas de saúde bucal na primeira infância, porque essas ações elas vão interferir nas condições de saúde de todas as fases da vida. Então, a forma como a gente trabalha a saúde bucal na primeira infância, ela vai respingar, né? Ela vai se desenvolver aí ao longo da vida toda. Se a criança está acostumada a escovar os dentes, desde criança, ela vai levar esse hábito para a vida toda. Se a criança adquiriu traumas decorrentes de tratamentos curativos, ela também vai levar aquele trauma ao longo da vida. Então, a gente precisa ter bastante cuidado neste cuidar, né, nessas ações que a gente vai levar para a criança na atenção primária em saúde. Então, aqui estão as nossas referências. Muito obrigada.